nós vamos meditar sobre um tema, uma ferramenta muito importante na nossa vida cristã, que é a fé. E o tema da mensagem de hoje é a fé como ferramenta para viver milagres. Então, na vida do crente, na vida do ser humano, é necessário ter fé. E ela é muito importante na nossa vida. Mas então, o que é a fé? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, isso é que a Bíblia diz sobre fé. É a certeza daquilo que esperamos. Então, por mais que nós não possamos ver o que esperamos, mas nós temos a certeza que aquilo irá acontecer. Por quê? Porque cremos. Então, isso é ter fé. E qual a importância da fé? Em Hebreus também 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vejam como é importante a gente ter fé. Porque sem fé o homem não pode agradar a Deus. Então a gente pode fazer todas as outras coisas, mas se não tiver fé, não é possível agradar a Deus. E continua assim: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é preciso ter fé, principalmente em relação à salvação. Porque podemos crer em outras coisas, por exemplo, que Deus faz milagres, que Deus faz maravilhas, mas o principal milagre é Ele, e é a salvação por meio dele. Então precisamos ter fé para quê? Crer que Deus é Senhor e soberano, que é Ele que fez o céu e a terra, e que por meio do seu Filho Jesus podemos ter a salvação. Então é importante ter fé para crer. No plano de salvação que Deus fez para a humanidade, começa com arrependimento, que é quando eu vejo que eu sou pecador, que eu sou miserável, que eu não posso nada, e assim eu preciso me arrepender dos meus pecados. A segunda coisa é ter fé para crer. Eu preciso crer que Jesus, Ele é meu Salvador único e suficiente. Então eu preciso fé para crer. E depois eu preciso confessar que Ele é o Senhor da minha vida, diante de Deus e diante dos homens. Então, olha a importância da fé nas nossas vidas. E como é que essa fé nasce em nossos corações? Pelo ouvir. Lá em Romanos 10:17 vai dizer: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a principal coisa para a fé nascer em nossos corações é ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. Um exemplo é Raabe, quando eu tive a oportunidade de trazer a palavra sobre a história de Raabe para ouvir mulheres. Raabe foi uma mulher que ela vivia na prostituição, que ela vivia nos bordéis. Mas, quando ela escutou quem era o Deus de Israel, as maravilhas que ele fazia, ela creu. Raabe não precisou viver milagres, ela não precisou viver o extraordinário de Deus, mas só de ouvir o que Deus é capaz de fazer, quem Ele é, ela creu. Então veja a fé dessa mulher. Ela teve fé só pelo ouvir, e como a palavra diz, a fé ela vem pelo ouvir. Então é necessário que nós possamos escutar a palavra do Senhor. É necessário que nós possamos escutar, entender, conhecer a verdade de Deus. E é preciso que preguem essa verdade. É por isso que Deus levanta profetas, levanta pregadores, É por isso que é importante, tão importante, missões, para que a palavra chegue àqueles que ainda não escutaram a verdade, para que almas sejam salvas. Então é muito importante escutar a palavra, também no nosso dia a dia, quando nós conversamos com alguém, ali 5 minutos, mas você já fala de Jesus para aquela pessoa. Então ela já escutou e ela já teve a oportunidade
Então a fé, ela vem pelo ouvir. E hoje nós vamos meditar mais profundamente em 3 textos, né, que o Senhor mostra que a fé é uma ferramenta para viver milagres, mas que tenhamos a certeza e o entendimento que o principal milagre é Cristo. Ele é o principal milagre, porque somente Ele é capaz de nos dar salvação, é capaz de perdoar os nossos pecados. Então, nessa vida, nós podemos ter milagres financeiros, nós podemos ter milagres físicos, mas o principal milagre é espiritual, ele é a salvação. E o primeiro texto de hoje está lá em Marcos capítulo 10, verso 46 a 52. Abram em suas Bíblias, por favor. Marcos 10, versículo 46 a 52, que tem como título O Cego de Jericó. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, o que podemos observar nesse texto, né? Primeiramente, que Bartimeu ele tinha um problema físico, que era o que? A cegueira. Então, Bartimeu era cego. E ele estava ali, né? Vendo aquela multidão passar, estava ali mendigando. Até que no verso 47 fala aí: E ouviu que era Jesus de Nazaré. Então ele escuta, primeiramente, que era Jesus que estava passando ali. Então aí temos o quê? A importância do ouvir. Aí diz que ele, ouvindo que era Jesus. Então ele já sabia, ele já conhecia quem era Jesus. Ele já sabia que ele era o filho de Deus. Que ele poderia fazer milagres, inclusive o curar. Então Bartimeu já conhecia, mas ele escutou, ele ouviu primeiramente para saber quem era Jesus. Depois ele começa a clamar. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí podemos ver a importância do clamar. Bartimeu, ele tinha plena consciência de quem era Jesus. E ao saber que ele poderia ser curado, naquele momento, ele começa a clamar. Isso a gente pode levar como referência. Para se ter milagres, é preciso clamar ao Senhor. Porque isso também é ter fé. Então, Bartimeu, ele começa a clamar. E no versículo 48, vai dizer que muitos repreendiam. Muitos queriam que ele se calasse, que ele parasse de fazer barulho naquele momento. Só que o que aconteceu? Ele não parou, né? Então, ele começou a clamar mais uma vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, na nossa caminhada, sempre haverá multidões que vão querer que a gente se cale, que a gente pare de clamar a Deus.
E quando vamos nos aproximando do final desse texto, podemos ver que o clamor de Bartimeu tocou Jesus. Quando fala aí no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Então Jesus escutou Bartimeu. Claro que Jesus já sabia qual era a necessidade dele, mas é necessário que também nós tomamos a Jesus para que ele possa se achegar a nós. No versículo 50, ele continua, né? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Então aí a gente pode ver o resultado do clamor e da fé de Bartimeu. Ele teve uma fé tão grande, ele resistiu em meio a dificuldades, que ele se deparou com a situação em que o próprio Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? E às vezes nós precisamos ter essa fé e clamar até que nós também possamos escutar isso de Jesus. O que queres que eu te faça? E aí ele responde, né? Mestre, que eu tenha vista. Bartimeu era cego e, portanto, ele queria ser curado do seu problema físico. Só que Jesus, quando ele faz a obra, ele não faz a obra pela metade. Ele faz a obra por completo. Então, quando ele fala aí, versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Percebam que Jesus não fala que os seus pecados estão perdoados, que você foi curado. Mas ele diz: a tua fé te salvou. Então, para se ter a salvação por meio de Cristo, é preciso ter fé. E quando ele cura a gente, não é só uma cura física. Quando Jesus falou: a tua fé te salvou, Bartimeu também foi curado espiritualmente. Porque nesse momento, os seus pecados eles foram perdoados também. Então ele não teve uma cura só física, ele teve uma cura espiritual. E é assim que Jesus faz em nossas vidas. Ele nos cura por completo. Porque ao observarmos em tantas passagens bíblicas que Jesus operou milagres, é possível ver que aquelas pessoas que estavam com alguma deficiência física, algum problema físico, antes de ser físico, o problema é espiritual. O problema é da alma. E Jesus, ele nos lava, ele nos cura, ele faz a obra por completo. Então podemos observar que Bartimeu, ele também foi salvo. Ele foi curado na sua cegueira, mas ele foi salvo. É tanto que aí no versículo 52 diz assim: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então o milagre foi tão grande que ele não saiu, ele não foi embora, mas ele continuou a seguir Jesus. O próximo texto, próximo exemplo de que a fé ela é uma ferramenta para se viver milagres, está lá em Marcos 5. Vamos só um pouquinho aí. A gente viu o exemplo do cego de Jericó. Agora nós vamos ver a mulher que tinha um fluxo de sangue, que está em Marcos capítulo 5. Vamos ler do versículo 24 ao 34. Marcos 5. Do 24 ao 34. Diz assim: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio
está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Então nós podemos ver aqui outro exemplo de que a fé é uma ferramenta para viver milagres. Nesse texto, Jesus estava ali caminhando, para a casa de Jairo. E como Jesus ele estava pregando, estava fazendo milagres, há sempre uma multidão cercando Jesus. A gente pode perceber nesses textos. Até que aparece essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos, como o texto fala, em que já tinha caminhado, já tinha passado por vários médicos e ninguém ali dava jeito naquela enfermidade dela, Ninguém conseguiu achar um remédio que curasse, alguma forma que parasse aquele fluxo de sangue. Até que, versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Então, podemos perceber mais uma vez a importância do ouvir. Então, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar de quem é Jesus, ela foi ao seu encontro. Então, mesmo diante daquela multidão que cercava Jesus, essa mulher conseguiu tocar nos vestimentos do Senhor. E a sua fé, a gente pode perceber que a sua fé é tão grande que ela não precisava que Jesus olhasse para ela, que Jesus pusesse a mão nela, ou que Jesus fizesse outra coisa para que ela fosse curada. Mas como ela diz aí no versículo 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então não precisava de outra coisa. Ela tinha uma fé tão grande que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. E foi o que aconteceu. Como diz aí no versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, com a fé em Cristo, apenas com um toque ela ficou curada, depois de 12 anos de enfermidade. Como mostra que o Senhor é poderoso para fazer. E nós podemos observar depois que Jesus ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Aí no versículo 30. E os discípulos vão dizer assim: mas Senhor, o Senhor está rodeado de tantas pessoas, que ainda pergunta quem tocou nas minhas vestes. Poderia ser qualquer pessoa. Mas ali o Senhor, ele quis que a mulher se apresentasse, porque Jesus também faz milagres para que as pessoas creiam, para que as pessoas vejam que Ele é o Senhor e que Ele tudo pode. Então ele pede para que essa mulher se apresente e assim pergunta. Aí no versículo 33 diz: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então ela falou que era ela que tinha tocado o Senhor. Porque antes, Jesus tinha percebido que uma virtude tinha saído do seu corpo. Então mesmo ele estando ali em forma de homem, ele ainda era Deus. Ele percebeu que aquela glória tinha saído quando a mulher o tocou. E o que Jesus fala depois? Filha, a tua fé te salvou. Então, assim como Bartimeu, essa mulher que tinha uma enfermidade, ela não foi só curada fisicamente. Ela não foi só curada da sua hemorragia. Ela foi curada
pecados foram perdoados, porque o Senhor é aquele que faz a obra por completo. Então ela teve fé e ela colheu milagres. E o principal milagre é o perdão dos pecados e a salvação. E o Senhor fala: vai em paz e ser curado deste teu mal. O terceiro texto e último dessa noite está lá em Marcos 2. Só voltar um pouquinho aí. Vemos o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue. E vamos ver agora Marcos 2, capítulo 1, que fala do paralítico de Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Só está aí. Então, nesse texto, nós podemos ver mais uma vez um exemplo de fé, de tantos que tem na Bíblia, né? O homem, ele tinha uma enfermidade, que era a paralisia. E aí, Jesus mais uma vez estava no redor de multidões, quando ele pregava. Mas eram tantas pessoas que taparam as entradas daquela casa, as portas, as janelas. E assim, esses amigos que estavam com o paralítico, eles foram impedidos de passar. O que demonstra os desafios e as dificuldades que encontramos pelo caminho mediante a fé. Então, haverão dificuldades, haverão barreiras que nós teremos que insistir e procurar outras maneiras, assim como eles fizeram. Eles já conheciam Jesus, né? Ouviam falar de Jesus, o que ele podia fazer. E a fé deles, mais uma vez, foi tão grande que eles subiram para o telhado, destelharam ali a casa, para poder levar seu amigo, né, que era paralítico, para que ele pudesse ser curado por Jesus. E assim eles fizeram. Mais uma vez um exemplo de grande fé. Até que Jesus, vendo-lhes a fé, versículo 5, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então, esse texto aí vai provar que Jesus, ele faz a cura por completo. Ele não só cura o nosso físico, as nossas enfermidades, mas ele cura a alma. Ele cura do nosso interior. Como ele diz aí, os seus pecados estão perdoados. O maior milagre, mais uma vez eu repito, é a salvação em Cristo Jesus. Ele é o nosso maior milagre. Porque nós estávamos condenados eternamente se Deus não tivesse mandado seu único filho para nos salvar. Então, esse é o maior milagre. O que não impede também de Jesus fazer um milagre físico em nossas vidas, ou em qualquer área, porque Ele é Senhor para fazer. Ele já mostrou, né, sua glória, já mostrou sua grandeza, já mostrou o seu poder. O que para nós parece ser impossível, para Ele, com apenas um toque, um clamor, é possível que aconteça. E aí, diante de tudo isso, a gente pode se perguntar assim: mas por que às vezes nós clamamos, nós superamos os desafios que existem e não alcançamos um milagre? Porque tudo depende da vontade do Senhor. Paulo é um grande exemplo de que nem sempre o que pedimos vai acontecer, porque principalmente é a vontade do Senhor. Então,
que fosse curado da sua enfermidade. Mas Deus disse: não, a minha graça te basta. E pronto. Porque, por mais que clamamos, por mais que tenhamos fé, sempre será primeiramente a vontade do Senhor. Mas também veremos milagres. A vontade do Senhor também é boa, perfeita e agradável. Haverá momentos que vamos clamar, que vamos ter fé, que vamos superar os desafios, e o milagre acontecerá na nossa vida, porque o Senhor é Deus para fazer, e aquilo ali está de acordo com a sua vontade. Como eu falei no começo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Então o Senhor recompensa. Aquela fé, aquela oração, aquele clamor não será em vão. Deus escuta, no tempo certo acontecerá. Mas sempre será da vontade do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Senhor cresça a nossa fé, aumente cada vez mais e que possamos viver milagres, né? Porque o Senhor é Deus para fazer tudo em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos abençoe com essa palavra.